Neville Fusco novamente, essa é a aula 4, medição de temperatura. Então, só um pouquinho da aula 3, a gente falou sobre temperatura e seus fenômenos, então apresentando algumas situações sobre a temperatura no recebimento de termolábeis, em especial o fenômeno do equilíbrio térmico e do medição infravermelho, do princípio de radiação infravermelho. Bom, então agora vamos juntar os conceitos de medição da aula 1 e 2, o conceito de temperatura da aula 3 e colocar a medição de temperatura. Então, como que se mede temperatura? Tá? Então, eu tenho dois princípios básicos de medição de temperatura, a medição de contato, com contato, e a medição sem contato. Né? Então, a medição com contato, há uma troca de calor por condução com o objeto que eu estou medindo. Né? A medição sem contato, eu uso o princípio de radiação infravermelho, ou princípio de radiação, temperatura, para poder fazer essa medição. Então, o que a gente precisa entender é que os métodos são bem diferentes, tá? Contra níveis de precisão, complexidade e aplicações distintas. Então, dependendo da precisão, dependendo do que eu quero, eu não vou aplicar no método A ou aplicar o método B. Então, isso é preciso ser entendido em acordo com a definição do meu mensurando, em acordo com o que eu quero medir. Então, primeira medição com contato, ocorre a troca de calor por condução entre o sensor e o objeto, é necessário aguardar o equilíbrio térmico, é mais lento, mas geralmente tem uma precisão melhor. E é um método muito simples. Vai lá, coloca no objeto, espera estabilizar, espera ter a troca térmica e você tem uma temperatura medida. Né? Bom, a medição sem contato. Utiliza o princípio de radiação infravermelho. Necessário saber a emissividade do objeto. A emissividade, de uma forma bem simples a gente tentar entender, é justamente a capacidade de energia, de fornecer essa energia de radiação que o objeto tem. É um método muito mais rápido do que o método com contato, mas a precisão ela geralmente é pior e depende muito do conhecimento técnico do operador. Tá? Ele tem que entender muito bem o método em relação à distância do alvo, objeto do alvo, a emissividade do alvo. Então eu tenho que saber coisas antes de medir que no termômetro de contato, no princípio de termometria por contato, não há necessidade. Então, o método de medição ele é um pouco mais complexo, requer conhecimentos e cuidados recomendados pelo fabricante, como a distância, tamanho do alvo e emissividade. Bom, então a gente já viu que tem muita coisa para escolher. E qual eu vou escolher? Eu vou escolher com contato, sem contato, é só velocidade que me interessa, é só o preço que me interessa. Né? Eu preciso ter cuidados técnicos mínimos para selecionar um instrumento, seja para medir no recebimento, seja para medir no armazenamento, seja para medir as condições ambientais, seja para medir temperaturas num freezer. Onde tiver alocado minhas condições de medição, eu preciso saber qual instrumento eu vou utilizar. Precisamos ter cuidados técnicos ao selecionar um instrumento de medição. Então, primeiramente, a gente tem que olhar uma seleção adequada da faixa de medição, da precisão e da resolução do instrumento. Então, imagina que eu quero controlar 2 a 8 graus, então 5 mais ou menos 3, 5 menos 3, 2, 5 mais 3, 8, uma variação de 3 graus Celsius, e eu compro um termômetro que tem uma precisão de 5 graus Celsius e a resolução, que é a menor leitura que ele pode fazer, por exemplo, de 3 graus Celsius. É um termômetro horrível para controlar esse processo. Né? Eu quero variar 3, ele pode errar 5 pelo fabricante, fica meio estranho de eu ter qualidade de medição, informação adequada desse processo. O instrumento tem que ser calibrado e verificado em intervalos definidos, com níveis de erros aceitáveis por uso pretendido. A temperatura deve ser o mais estável possível, evitando erros devido à troca de calor, ou seja, quando eu estou utilizando esse instrumento, o ambiente que eu vou utilizar ele deve ter uma temperatura controlada. O método de medição deve estar de acordo com as recomendações técnicas e especificações do fabricante. Então, se o fabricante fala, tem que ter uma distância adequada, tem que saber a emissividade do material, eu preciso seguir essas instruções. O usuário deve ser treinado no manuseio, no armazenamento e verificação desse instrumento. Então, ele tem que ter uma ideia do princípio físico do instrumento, como ele é verificado ao longo do tempo, ele tem que saber analisar o certificado de calibração desse instrumento. Então, tem várias condições técnicas, vários cuidados técnicos que eu preciso tomar dentro do meu uso de um instrumento de medição. Então, aqui estão alguns erros muito comuns que isso acontece. Então, desconsiderar a precisão e a resolução do instrumento na hora da compra. Então, eu preciso comprar um termômetro. Só isso. Mas para onde? Com que precisão? Com que resolução? Preciso saber mais informação para com que faixa de medição. Eu vou medir 10 graus, vou comprar um termômetro que mede 50 para cima, então eu preciso ter essas informações. Calibrar em pontos fora da faixa de uso do instrumento é um erro muito comum. Então, eu uso em 2 a 8 e mando calibrar de 20 a 40 graus Celsius. Não faz sentido.
Não realizar a verificação periódica com o método adequado. Então, calibro de 1 em 1 ano, mas a cada 3, 4 meses eu verifico esse instrumento com o método adequado. Não basta verificar contra outro instrumento de mesma precisão. Isso não é verificar. Eu preciso ter um método adequado de verificação. Muitas vezes o operador desse instrumento não é treinado. Ele pega um termômetro vermelho na mão dele e fala, mede lá, aponta lá e pressiona aqui, o que der tá medido. E não é assim. Ele precisa saber do método, precisa entender da calibração. Muitas vezes o operador não tem treinamento nenhum e sai realizando essa medição. E utilização do instrumento com método de medição inadequado. Esse talvez seja o erro mais comum, né? De trabalhar com um instrumento, por exemplo, como o termômetro infravermelho, que tem um método técnico bem detalhado e as pessoas desprezam esse método de medição, achando que simplesmente vai obter um resultado apontando lá de qualquer jeito para o produto. Então, olha que interessante. Vamos pegar um exemplo bem típico disso, né? Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho que manter a temperatura na faixa de 2 a 8 graus. Então, eu tenho uma caixa, eu tenho um material refrigerante, que é colocado dentro dessa caixa, e eu tenho um instrumento selecionado, que é um termômetro infravermelho de um certo fabricante. Bom, a Organização Mundial da Saúde recomenda que para esse tipo de processo, recebimento de produtos termoláveis, a precisão do instrumento seja de 0,5 grau Celsius. 0,5 graus Celsius. Então, essa é uma recomendação internacional. A precisão declarada do fabricante desse termômetro do exemplo é de mais ou menos 4 graus Celsius. Mais ou menos 4 graus Celsius. A melhor precisão, dependendo da faixa, é de 2 graus Celsius. Então, na melhor condição possível, ele tem um erro 4 vezes pior, uma precisão 4 vezes pior do que a recomendação da OMS. Não me serve enquanto instrumento. Não adianta esse equipamento. Por mais barato, por mais simples que ele seja, ele não atende à minha qualidade de medição. Eu não tenho informação confiável com esse instrumento. Bom, esse foi a aula 4. Então, a gente falou um pouquinho do instrumento de medição para medição de temperatura, né, os tipos de método de medição de temperatura. E espero vocês na aula 5, onde a gente vai falar agora da temperatura e dos produtos termoláveis, ou seja, dos produtos sensíveis à temperatura. Espero vocês lá.